Lobisomem. Esse era o assunto que as pessoas mais conversavam em minha rua. A fera sanguinária havia ceifado a vida de mais de 7 cães da vizinhança, entre elas o meu querido Rex. E assim como todo ano, todos começaram a ter as mesmas dúvidas. Quem era o lobisomem? Me chamo Arthur e hoje contarei essa história que é cheia de mistérios. Minha rua é um lugar pacato, de uma cidade bem pequena. Aqui é raro falar de crimes e violência, pois praticamente todo mundo se conhece. Mas em toda época de quaresma, somos visitados por aquela criatura que sempre deixa seu rastro de sangue, atacando os animais da vizinhança e sumindo sem deixar rastros. Todos nós tínhamos nossas dúvidas, mas com o tempo passamos a duvidar de 3 pessoas que nunca viram a besta, que era o padeiro Luiz, o marceneiro Belchior e a costureira Cecília. São nomes que mais à frente explicarei o porquê de estarem aqui nessa história. Pois bem, eu e meus amigos resolvemos passar noites em claro à procura daquela besta, até a noite em que descobrimos tudo. Primeiro suspeitamos do padeiro Luiz, que sempre se acordava de madrugada para fazer seus pães. Ele era um homem reservado e sozinho, nunca o vimos com nenhum familiar, e por isso suspeitamos dele, e foi preciso 5 noites para nossas dúvidas serem sanadas, e só aí partimos para duvidar de outra pessoa. O Luiz morava em sua mercearia que ficava na frente da casa do Júlio, o meu amigo, e foi lá que passamos as 5 noites, e nelas não vimos nem o Luiz e nem o lobisomem. O padeiro provavelmente estava ocupado fazendo seus pães, porém os ataques daquela fera ainda continuavam, e por isso deixamos de duvidar do Luiz. E passamos a vigiar o marceneiro Belchior, um lenhador aposentado que fazia móveis de madeira, mas que nunca deixou seu costume macabro de sempre sair madrugada fora para fumar seu cachimbo europeu. Por isso, começamos a duvidar de que era ele quem virava lobisomem, mas vigiamos, seguimos e até invadimos sua casa, mas não encontramos nada, nenhum vestígio de que ele era a fera, e ficamos tristes com aquilo tudo, pois queríamos saber de fato quem era o lobisomem e puni-lo pelos anos de terror que nos causou. O tempo então foi se passando, e foram mais ou menos 2 semanas com ataques daquele bicho. Todo dia o cachorro ou gato de alguém amanhecia morto no meio do mato, um caso triste e revoltante, que não podíamos fazer nada a não ser ficar só olhando e torcendo para a quaresma passar logo. Porém o pai do meu amigo nos disse uma coisa que mudou toda a história. O pai do Emanuel, o senhor José, disse que viu a costureira Cecília sair de sua casa e se embrenhar no mato muito rápido, e que achou tudo aquilo muito estranho. Esse mato em que ela entrou era o mesmo que os pobres animais eram encontrados. Daí começamos a pensar de que era ela quem virava bicho. Mas primeiro tivemos que tirar a prova dos 9 para realmente saber a verdade. A velha Cecília morava no final da rua, onde além de sua casa tinha somente um matagal, e era lá onde os animais eram encontrados. A costureira trabalhava duro todo dia, pois era moça velha e não tinha nenhum parente, e vivia sozinha naquela casa gigantesca. Ela chegou a praticamente costurar a roupa de todo mundo da rua. Uma pessoa boa, que seria a última de quem eu suspeitaria. Mas depois das palavras do senhor José, ficamos curiosos e resolvemos saber se ela realmente virava bicho. E na primeira noite de vigília, nós já descobrimos tudo. Quando a noite chegou, fomos todos para a casa do Júlio,
que era bem mais perto da casa de Dona Cecília, e de lá seria mais fácil observar e seguir ela se fosse preciso. Pois bem, passamos horas vigiando, e quando já estávamos para cair no sono, vimos o portão da Cecília abrir e ela sair muito apressada e ir rumo ao matagal, com um saco nas suas mãos. Na hora, acordei meus amigos e logo seguimos ela. E quanto mais andávamos, com mais medo ficávamos, pois a rua estava deserta e além do mais o lobisomem estava solto por aí. Mas nossa curiosidade foi maior que nosso medo e continuamos a seguir para o matagal. E assim que entramos nele, vimos aquela cena inusitada. A Dona Cecília carregava vários animais mortos em seu saco, gatos, cachorros e até algumas galinhas. Ela tirou aqueles animais e depois assobiou com um assobio baixo, mas muito longo. E depois do assobio, ela se pôs a correr, e assustados, a gente se jogou no mato e quase morremos do coração, achando que ela nos atacaria. Mas ela foi voltar para sua casa e trancou a porta de uma vez. E sem esperar, começamos a ouvir um uivo alto vindo do mato. Na mesma hora meus amigos correram, mas travei de medo e fiquei sem reação, e fiquei paralisado dentro do mato. Meus amigos correram, mas eu fiquei sozinho lá na mata. Foi quando ouvi outro uivo daquilo, só que muito mais alto e mais próximos de mim. E de uma vez, algo apareceu bem perto, e daí comecei a escutar aquele barulho assustador. Algo estava mastigando os pobres animais. Uma besta feroz começou a comê-los com uma fome descomunal. Eu deitado fiquei, mas em desespero e orando para que aquilo não me visse. E minhas orações foram atendidas, pois aquele demônio, assim que comeu os animais, novamente se embriou no mato e foi embora bem rápido. E só aí que tive coragem e saí correndo para a casa do Júlio. E seu pai já estava saindo para me resgatar. E por Deus não fui atacado. Aos prantos meus amigos falavam de que era a costureira Cecília que pegava os animais para dar para aquela besta. E fomos todos à casa dela para tomar satisfação. Mas ela não abria a porta de jeito nenhum. E não íamos arrombar a porta, pois ela era somente uma pobre senhora e tinha sua explicação para estar fazendo aquilo. E por isso, preferimos falar com ela no outro dia, assim que tivesse claro. De manhãzinha, a notícia de que Dona Cecília alimentava o lobisomem já tinha se espalhado na rua, e todos os vizinhos foram em sua casa tomar satisfação. E sua casa, por sua vez, estava arrombada. Entramos todos com cautela e chamamos o tempo todo pelo seu nome. Cecília, Cecília, mas nada de resposta. Foi quando vimos um rastro de sangue que ia até o quarto da senhora, e quando entramos lá, infelizmente achamos somente seus restos mortais. Aquela besta havia devorado a Dona Cecília, e do lado de seu corpo tinha uma carta escrita à mão, e era um relato feito pela senhora. Na carta dizia: por anos escondi esse segredo, até fugir da casa de meus pais depois que tudo aconteceu. Quando eu era mais moça, com meus 19 anos, tive um relacionamento proibido. Não que meus pais não deixassem, mas porque era com um padre. E o fruto de nosso pecado nos rendeu um filho. O pai, que era um alto membro da igreja, não quis mais saber de mim e deserdou o menino logo que soube que eu estava grávida. Por isso fugi e preferi criar meu filho sozinha.
Porém, quando ele completou 15 anos, a sua maldição começou. Na quaresma, ele perdia o controle e queria me bater a todo custo. E aos 17, ele se transformou em lobisomem pela primeira vez. Vendo aquilo de meu filho, preferi abandoná-lo por medo do que iria acontecer. Porém, um sentimento de culpa me perseguia, e por isso comecei com esse hábito estranho de alimentar a fera que havia dentro dele. Mas hoje darei um fim nisso tudo, e morrerei em suas mãos, para que ele nunca mais perturbe a paz de vocês. A carta estava ao lado de seu corpo, e vendo ela naquele estado, confirmava tudo o que estava escrito nela. E todos ficamos tristes com sua história, um amor proibido que acabou de uma forma trágica daquele jeito. Bom, ao menos temos um funeral decente para a pobre Cecília, e celebramos uma missa ao qual ela sempre costumava ir. E depois de tudo, voltamos para nossas vidas normais. E a besta sanguinária nunca mais nos visitou. Porém, mesmo sabendo de tudo aquilo, ainda ficamos na dúvida. Quem era o filho de Dona Cecília? Ou melhor, quem era o lobisomem? Se você gostou desse formato de vídeo, curte e comenta para eu saber, pois assim cada vez mais irei trazer esse tipo de conteúdo. E você que caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito do canal, se gostou, deixa o like e se inscreve, pois vai ser de grande ajuda. E meus vídeos saem quase todos os dias. E uma boa noite a todos e muito cuidado com o lobisomem.